Olá! Eu pensei muito se eu faria esse último capítulo do A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão ou se eu deixaria para vocês ou como algo para vocês concluírem e tudo mais. Mas como as pessoas me pediram durante esse ano aí que eu fiquei sem gravar e enfim, vamos fazê-lo, né? Por que não? Vamos lá. Capítulo 24. Deixamos por aqui. Amor será dar de presente ao outro a própria solidão, da Clarice Lispector. Aquela frase lá do comecinho, né? Que agora talvez a gente já entenda de forma totalmente diferente. Ou talvez não, né? É para isso o aprendizado, para elaborar ou não, para permanecer. Vamos lá. Pretendi, com esse livro, fazer amor e solidão se aproximarem, uma vez que facilmente colocamos o amor numa parte e a solidão na outra. A meu ver, o amor depende da solidão e a solidão depende do amor. Isso parece muito estranho, né? O amor depende da solidão e a solidão depende do amor. Nesse ponto, nós aprendemos o quanto é importante saber ser só para saber amar. E, de novo, isso não se trata de autossuficiência, nem de autoestima, nem disso, nem daquilo. Acho que de autoestima talvez sim, porque é necessário se saber capaz de amar o outro para conseguir dar nessa relação tanto presença quanto presentes, quanto limites. Então, quanto mais nós conhecemos os nossos limites, quanto mais nós respeitamos a nossa solidão e as nossas coisas, mais nós sabemos respeitar do outro e nós sabemos amar. Talvez amar seja isso, respeitar a solidão do outro e respeitar quando o outro está conosco, né? Saber que o outro não nos pertence, mas ao mesmo tempo saber celebrar quando ele está perto e a importância que ele tem nas nossas vidas. Bom, vamos seguir. E a solidão depende do amor também, né? É aquilo que Freud falou, como fica forte uma pessoa quando é certa de estar sendo amada, quando tem certeza de ser amada. É isso, quando a gente sabe que nós vamos ser amados, mesmo que nós tenhamos a coragem de assumir os nossos erros, de compreender que erramos, ou que não fomos tão felizes no nosso comentário, ou que um dia a gente não tá bem, e mesmo assim a gente sabe que vai ser amado, isso nos impulsiona a assumir mais os nossos erros e a jogar menos os nossos erros para os outros, né? Culpar menos os outros e mais compreender a si mesmo e ter mais segurança de si mesmo. Vimos por isso que a solidão não é o mesmo que isolamento ou individualismo. Exatamente, não é isolamento, nem tão pouco individualismo. É estar a dois e saber ser só. Assim, é na medida em que alcançamos algo de uma solidão mais solitária e menos povoada por tantos imperativos superegóicos que encontramos algo de uma solidão apaziguante. Meu Deus, que palavrão! O que ela falou aqui? Que psicanalizei. Menos imperativos superegóicos. Quer dizer aquilo disso, de não ficar ouvindo essa vozinha na nossa cabeça dizendo que tá tarde para ter filho, que você precisava ter, que a sua relação precisava ser melhor, precisava ser igual às que a gente vê por aí, as da sua amiga, que as suas faltas são grandiosas, que a culpa da sua infelicidade são os outros, que você devia estar mais rico, você devia ter um carro melhor, você devia ter um corpo mais bonito, você devia ser mais magra, você devia ter mais massa muscular, você devia ser promovida na profissão, você devia estar em outro cargo, nisso, naquilo, menos essas pressões super egóicas que a gente já aprendeu, que elas estão muito mais dentro de nós do que fora de nós. É muito mais o nosso superego, essa instância dentro de nós que fica dizendo e dando ordens para nós mesmos e criticando nós mesmos dentro de nós, do que a sociedade, como a gente diz, as pessoas acham, a sociedade acha. Geralmente é o nosso superego que acha mesmo e que fica nos massacrando com aquela coisa dentro de nós. Então, quanto mais a gente aprende de solidão e quanto mais a gente aprende de nós mesmos e de amor, menos essa voz tem força dentro de nós. Mas a gente entende que o amor não precisa ser tão idealizado. Mas a gente entende que não tem um príncipe encantado da TV. E mais tá ok ter uma relação ok. Uma relação que não é como a da moça da TV. Uma relação que não é como a da amiga ou da blogueira que você acha que é perfeita. Mas uma relação ok, uma relação que você pode construir.
somando o amor de vocês e a solidão de cada um. Daí ela fica mais em paz. Daí a gente não sente que deveria estar fazendo alguma coisa o tempo todo. Que deveria estar aproveitando aquele tempo que você está curtindo ali com a pessoa, deitadinho no sofá para limpar a casa. Deveria estar estudando, deveria estar... E aí você não faz nenhum nem outro. Você estraga aquele tempo ali e você também não fez o que seu superego acha que você deveria fazer, porque ele vai estar sempre dizendo que você deveria estar fazendo alguma coisa. Então, traz paz, saber que horas trabalhar, que horas parar, que horas descansar, que horas curtir esse amor que não é tão perfeito assim, mas que é o teu amor, que é a pessoa que você tem. Um estado definitivo, é claro. O que é um estado definitivo? Gente, eu mesmo me perdi na minha leitura aqui. Ah, tá. Que encontramos algo de uma solidão apaziguante, que não é um estado definitivo. É claro, vai ainda ter essa vozinha na nossa cabeça, mas agora a gente já conhece ela. Que não é definitivo, né? Que a gente vai ficar em paz o tempo todo, porque paz o tempo todo a gente acredita que assim, só quando acabou tudo, né? Não ter sentimento, zerar angústia é a morte, não tem o que fazer, né? E aí vai ainda do que você acredita, no pós-morte, né? Não há vida sem alguma angústia, mas é preciso que ela tenha contornos para que não nos paralise. Lembra? Falamos disso. Quando a angústia está incontrolável, é quando ela não tem borda, quando a gente está muito irritado, quando a gente está muito estressado, quando a gente está correndo muito, quando a gente está muito angustiado, quando a gente está comendo demais, quando a gente está bebendo demais, a gente está muito angustiado. Então é preciso dar borda para essa angústia. O que é dar borda? Falar dela. Ontem me senti mal com uma coisa que aconteceu na minha família. O que aconteceu? Aí você vai pontuando. No começo eu só estava se sentindo mal. Depois que você foi pontuar, que você percebeu que era uma coisa da sua família. Depois você percebeu uma fala. Depois você percebeu uma atitude. E aí você entendeu de uma forma. E aí você vai fazendo borda naquela solidão. Naquela angústia. Olha meu ato falho. Na solidão também, mas naquela angústia. Eu me sinto mal. Tô me sentindo mal por quê? Eu acho que é porque uma pessoa com a minha idade já teria que estar assim, 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 assado. E aí você vai pontuando, você vai dando borda nessa angústia. Por isso que é preciso pôr palavras na angústia. Por isso que a psicanálise é tão boa para os angustiados. Porque as palavras vão dando contorno para ela. E quando a gente contornou e compreendeu, essa angústia dá uma murchada. E aí ela não nos paralisa. E aí a gente consegue também pondo palavras nela, tá bom. Então, o que eu preciso fazer? Qual que é o próximo passo? O que eu tô tranquila para fazer? Como é que eu vou resolver isso? Depois que a gente compreendeu aquela sensação ruim, aquela angústia, a gente tem forças para pontuar de outras formas, pontuar outras coisas, entendeu? Dá sentido a essa angústia. Já o amor, que frequentemente é tão desejado, é também demasiadamente exigido, precisando responder a um excesso de demandas no campo das nossas fantasias. O que ela quis dizer com isso? O amor, aquele que é tão sonhado e tão buscado, também tem que vir perfeito. Também é tão exigido. Também parece que quando a gente encontrar a pessoa, a gente nunca mais vai ser infeliz. Quando a gente encontrar a pessoa, a gente nunca mais vai lidar com fraquezas, com frustrações, com inseguranças. A pessoa não vai nos fazer nos sentir mal. A pessoa não vai olhar para outras. A pessoa não vai ter ex. A pessoa, eu não sei. A pessoa vai ser milionária, linda, não sei o quê. O amor, assim, ele vem com tantas cobranças que a gente, né, com o passar do livro, conseguiu entender que a gente espera muito do amor. Espera demais do amor. A gente espera uma fantasia romântica inalcançável que não existe e que só existe no intuito de fazer todo mundo ficar triste e frustrado com as pessoas que tem. Porque você não tem uma pessoa, um personagem, você tem uma pessoa do seu lado. E você não é um personagem, você é uma pessoa. Então, não ser vista como um objeto e não tratar o outro como um objeto abre espaço para as falhas. E aí é que a paixão, aquela fantasia imensa, se transforma em amor, depois que a gente já reconheceu as falhas, né? Se transforma não, porque tem muito... Oscila, né? Às vezes a gente apaixona de novo e ama de novo e... Não é assim, sai da paixão e entra do amor. Mas o fato é que, para o amor acontecer, é preciso que fure algo da paixão, que fure algo dessa fantasia. Assim, quando apaixonamos, quando aproximamos amor e solidão, desidealizamos o amor.
Humanizamos a solidão e nos encontramos com outra coisa, um amor menos perto da paixão, mas paradoxalmente mais apaixonante. Difícil não é falar de amor, difícil é parar de falar dele. Mas vimos ao longo dessas páginas que os limites, as separações, os finais, por vezes têm função de causar o desejo demais, né? Nada mais desejável do que aquela pessoa, aquela coisa louca de quem vai e volta, vai e volta. Mas daí, conforme você vai caminhando em análise, você vai entendendo que as quebras não precisam ser tão dramáticas, que não precisa esse vai e volta, ter tanta briga, e ter tanta dor e ter tantas coisas que fazem doer no outro. Que dá para dar o espaço do outro, dá para ir e voltar dentro de você mesmo, dá para não magoar o outro tanto, dá para não se magoar tanto. Esse espaço vai ganhando contornos novos e mais confortáveis de se estar, menos dolorosos, quando a gente já não tem tanta fantasia e tanta expectativa em relação ao outro. E aí a gente consegue dar mais dignidade para nossa solidão também, porque daí a solidão já não é uma coisa que eu tenho que me livrar desesperadamente para quando eu encontro outra pessoa. A solidão já é um lugar confortável de estar, sabendo que você vai carregar ela mesmo quando você estiver com outra pessoa. É mais ou menos aquilo que você é acostumado a fazer super dietas para emagrecer super rápido, e daí quando você volta a comer, fazer a sua dieta antiga, você engorda de novo, lógico. Você sai da salada, do tofu, das coisas que você comeu, peixe com salada, você volta pro hambúrguer e você vai engordar de novo. Então só consegue emagrecer de uma forma se reeducar alimentarmente uma pessoa que entendeu que aquilo é para sempre. Ela tem que achar um cardápio que ela goste e comer melhor para sempre, equilibrar entre uma coisa que eu amo, uma coisa que eu não amo tanto, mas que me mantém na minha conduta, no meu foco, naquilo que de certa forma faz bem para mim. Entre um hambúrguer e a salada, o que eu consigo fazer com mais frequência? Então, nos acostumar com a nossa solidão e lidar com a solidão é isso, de repente perceber que encontrar alguém, amar alguém, ser amado de volta, apesar de ser uma sorte, não nos livra da solidão. Então você vai ter que ainda lidar com a solidão, o outro ainda é um outro. Então é isso, sabe? É entender, lidar com isso de uma forma que não exija tanto do outro desesperadamente e não seja tão ruim ficar com a sua companhia, fazendo as suas coisas, desenvolvendo quem você é, porque o lugar mais fácil de se esconder, de nos esconder de nós mesmos é no outro, né? Resolver os problemas do outro, falar do outro, falar da vida do outro, falar dos erros do outro e não olhar tanto pra gente. A forma mais fácil de nos esconder de nós é ficar focados no outro. E aí lembrar de nós, trabalhar essa nossa solidão e trabalhar com a pessoa que está do nosso lado isso, amadurecer talvez essa forma de amar, talvez falar assim, né? Ai, que pena que tá acabando, mas vamos lá. Finais, mas não, tá. Difícil não é falar de amor, difícil é parar de falar dele. Mas vimos ao longo dessas páginas que os limites, as separações, os finais, por vezes têm a função de causar o desejo. Então todo final gera o desejo de uma coisa nova, né? Assim que a vida caminha, nós aprendemos. Longe de ser um pesar, não precisa ter tanto luto nas perdas, né? Sabendo que elas já vão caminhar para uma nova coisa. Mas é um luto necessário, né? É preciso saber terminar um livro. É preciso saber reconhecer um fim. É preciso saber parar de escrever. Se paro de escrever esse livro nesse ponto, é na aposta de que essa leitura não se torne cansativa para você. E também com o objetivo de deixar espaço para suas elaborações. Espero, querido leitor, querida leitora, que aí, da sua solidão tagarela, você tenha pensado em coisas novas, ou pensado as mesmas coisas de um jeito novo. Obrigada por dividir um pouquinho da sua solidão comigo. Obrigada, Nassui, por dividir tanto da sua sabedoria conosco e da sua solidão, né? Me lembrando que lá no começo ela disse que ela escreve o livro como forma de elaborar a solidão dela. É uma coisa que se faz sozinho. Falar das coisas que você tem na sua cabeça, falar das coisas que você aprendeu, falar das coisas que você quer compartilhar, é desenvolver a solidão.
fazer cerâmica, pintar uma tela, pintar um pano de prato, estudar alguma coisa, assistir uma série que você adora, de uma forma mais passiva, mas fazer um esporte, é fazer algo com a sua solidão, é fazer algo com você, arrumar a tua casa do jeito que você gosta, fazer as coisas no teu trabalho do jeito que você gosta. Quando a gente pensa assim, a gente desmistifica a solidão, porque parece que desde que a gente nasceu ou em algum lugar ainda da infância, se torna um pouco insuportável ficar dentro de nós. E daí que nós começamos a buscar desesperadamente que alguém de fora vá tampar um pouco desse insuportável de estar com a gente mesmo. Mas olha quanta coisa que dá para fazer com a gente mesmo. É tão lindo viver com a gente mesmo, sem ser individualista, sem magoar o outro, sem só pensar em si, sem só fazer as suas coisas e só pensar do seu jeito, mas ter um espaço para o seu jeito, para a sua forma, para as coisas que você gosta. E aquilo que nós já falamos antes, é muito mais trabalhoso fazer as coisas que a gente gosta, que nos fazem bem, do que se deixar levar pelas coisas que nos fazem mal, mas dão prazer momentâneo. Então o amor também é uma construção dessas. O amor é escolher permitir que alguém nos faça bem. O amor é escolher nos permitir fazer bem para alguém. O amor também tem disso. Apesar de termos descoberto as falhas nos outros e termos aceitado as falhas em nós. Aliás, a vida começa quando nós aceitamos as falhas em nós. Eu li um comentário que me deixaram no último vídeo que eu tinha feito e que ele disse que, não lembro se foi ele ou ela, me desculpa, mas que foi interessante de me ver falando das minhas falhas, porque eu tava mesmo meio bad quando eu fiz o último vídeo. E eu acho que é muito mais libertador saber das nossas falhas do que seguir crendo que nós somos essa bolacha toda. Essa Coca-Cola toda, essa última bolachinha do pacote, perfeitos e tal. Talvez a gente seja a última bolacha do pacote, toda quebrada, né? Cheia de ranhuras, cheia de rachos, esfarelando. Mas nem por isso a gente deixa de ser gostosinho. A gente ainda é bolacha. E acreditar que o outro é assim também. Ninguém vai vir perfeito. Mas vindo disponível já é incrivelmente bom. Então, como nós aprendemos com esse livro, né? E como a escrita da Ana Sui é incrível. Muito obrigado por todo mundo que comentou. Muito obrigado por todo mundo que chegou até mim e passou a ser meu paciente ou não, através desses vídeos e desse livro. Foi uma delícia compartilhar essa paixão que é a psicanálise com vocês, acompanhados da Ana Sui, que é uma maravilhosa. E vamos ver aí, quem sabe sai um próximo, né? Se eu me encantar novamente por um livro incrível ou me deem sugestões. Muito obrigada por me acompanharem até aqui e por acompanharem o livro. Foi uma jornada incrível. Até a próxima!